Olá, eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em segurança da informação, proteção de privacidade, continuidade de negócio e tecnologia, mas sempre vendo do aspecto de proteção da informação, né? Então a gente fala sobre esses assuntos tanto para você como cidadão, mas também para você como um gestor de uma empresa, você como o dono de uma empresa, você como acionista, você como um conselheiro, tá? Do ponto de vista da dependência que nós temos hoje da informação e também, às vezes, do lado do cidadão que nós somos afetados aí. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante que é a comunicação com o conselho de administração. Na realidade, quais são as informações relacionadas à segurança da informação que o conselho de administração deve ter, né? Hoje em dia, várias agências, organismos tipo Bacen, tipo SUSEP, tipo a ANS, né, da Saúde, Anatel Telecomunicações, elas já colocaram regras para que quando houvesse uma indisponibilidade da informação, quando o serviço fosse impactado ou comprometido até a questão de dados pessoais ou comprometido o relacionamento com os clientes aí, isso participasse de relatórios ou de balancetes, né? Cada agência tem a sua maneira aí de exigir. Tá? Por quê? Porque uma indisponibilidade ou uma alteração indevida, uma fraude em cima de uma informação, ela traz impactos imediatos na operacionalização do negócio. E também vai trazer impactos a médio prazo, né? Então a gente tem impactos negativos em relação a financeiro, né? Impactos financeiros, a gente tem impactos operacionais, a gente tem impactos de imagem, de reputação, né? Dependendo do tipo de negócio aí, essa questão de reputação é muito forte, então a empresa pode perder muito mercado e ter muito prejuízo em função disso. Então isso se relaciona com a questão do dono da empresa, né? E nas grandes empresas a gente tem os conselhos de administração que representam os acionistas. Tudo bem que isso vai sair no relatório, mas durante a vida da empresa, que informações relacionadas à segurança da informação esse conselho ou os executivos, a alta direção deve responder? Eu sei que isso é algo relativamente novo, quer dizer, essas exigências há poucos anos, aí 5 anos talvez, com a exclusão da parte das instituições financeiras, que sempre houve uma exigência muito grande do Banco Central, né? Mas às vezes uma indústria, né? Quer dizer, mas ela tem ações na bolsa, então ela começa a ser obrigada a dizer se ela teve uma invasão criminosa em relação à informação ou não. Tá? Então, isso já faz parte, né, já está na mesa do conselho esse assunto de segurança da informação. Mas, na prática, que tipo de informação esses conselheiros deveriam receber? E eu vou citar algumas aqui, tentando ser bem objetivo, bem prático. É lógico que para cada organização, para cada empresa, se vai ter a sabedoria do tamanho da empresa, do tipo de negócio, mas eu acho que essas questões que eu vou trazer aqui são as mínimas obrigatórias. A primeira dela é com relação a quais são os ambientes de informação da empresa. Isso aí, quando eu falo ambientes de informação, não quer dizer que o conselheiro vai saber qual é os computadores. Ambiente de informação é um ambiente de escritório, porque é onde as pessoas trabalham. Agora tem um ambiente da casa das pessoas, porque com a pandemia o home office se implementou de uma maneira muito forte aí, mesmo que esteja voltando, mas ainda tem muito home office. Então a casa das pessoas é um ambiente de informação da empresa, né? O ambiente centralizado de tecnologia, o ambiente descentralizado com o celular, com o notebook, isso são os ambientes de informação. Então, muitas vezes, até mesmo às vezes as pessoas de tecnologia, né, não conhecem isso ou não estão atentos a isso, e o gestor de segurança da informação tem que informar, olha, a nossa empresa tem esses ambientes de informação. E isso, inclusive, deve considerar os fornecedores. Eu vou falar um pouquinho mais dos fornecedores aqui na frente, mas o ambiente do fornecedor é um ambiente de informação da empresa. Por quê? Porque contém dados da empresa, e não são só dados, questões de dados pessoais.
É dados que pode ser um balancete, pode ser uma compra, pode ser uma determinada tarifa, pode ser um determinado nível de serviço que é exigido desse fornecedor, e isso é muito estratégico e vários concorrentes com certeza gostariam de ter essa informação. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo controle muito importante que deve ser dado para o Conselho de Administração é qual é o grau de maturidade dos controles de segurança da organização, ou os macro controles, né? Eu sempre gosto de tomar por base a ISO 27002, que fala dos controles de segurança da informação, segurança da informação, segurança cibernética e privacidade, na última versão que ela tem, mas também temos o NIST, que é um padrão norte-americano, né, do governo americano, que eles têm vários macrocontroles aí. Quando eu falo macrocontroles, é porque eu não preciso saber detalhe, mas, por exemplo, como é que está o controle de acesso à informação? Nós estamos usando senha, nós estamos usando biometria, está um bom controle? Né? Quando uma pessoa sai da empresa, é cortado o acesso? Né? Então, em resumo, isso é um macrocontrole, a questão do acesso à informação. E os acionistas precisam saber se esse controle, né, que eu vou chamar controle de uma maneira geral, ele está adequado, não está adequado, né, ou está parcialmente adequado. Né, porque um controle de acesso à informação não adequado, isso permite que haja uma invasão, por exemplo, de um criminoso, sem quebrar a criptografia, aquela coisa técnica complicada, e ele invadir o ambiente de tecnologia e fazer um sequestro de dados. Quando a gente diz, né, sequestro de dados, na realidade eles criptografam todo o ambiente de tecnologia e a empresa fica perdida aí. Tá? Então, controles é acesso à informação, é a questão de backups, é a questão de conscientização das pessoas, é a questão técnica, né, da proteção, a gente chama de proteção da periferia técnica, quer dizer, contra invasões, etc. Às vezes uma empresa está muito boa na parte técnica, mas a parte de pessoas não está conscientizado, a parte de clima organizacional está péssimo. Não quer dizer que uma empresa com clima organizacional péssimo vai ter uma invasão, mas olha, mas é muito mais fácil uma empresa que tem um clima organizacional péssimo de ter, porque as pessoas não vão estar comprometidas com a empresa. Por mais que a gente faça um controle de segurança da informação, um programa, conscientização, regras, se as pessoas não estiverem comprometidas, vai ser de pouca eficácia aí. Né? Então é preciso saber esse conjunto de ações. Você às vezes pode estar bem em um determinado controle e não estar muito bem em outro. E quando a gente mostra isso para os acionistas de uma maneira simplificada, de uma maneira, né, conjunta aí, eles vão dizer, olha, esses pontinhos vermelhos aí, quanto custa e quanto tempo leva para vocês tirarem, pelo menos, do vermelho e passar para um amarelo e mais adiante passar para um nível verde. Tá? Então, o outro ponto pegando essa questão da avaliação dos controles, né? Você precisa, principalmente os que estiverem bem, ótimo, mas os que estão parcialmente adequados ou não adequados, eles precisam ser priorizados e precisa ser elaborado um plano de ação para a implementação desses controles. Como é que a gente vai implementar esses controles? Quanto custa? E, normalmente, né, e na minha opinião, na minha experiência, tá certo? Não é uma questão financeira, as empresas normalmente têm condições de fazer essas implementações, mas a gente não pode, às vezes, andar com 10 implementações de controles ao mesmo tempo. Por quê? Porque a empresa está funcionando, a gente vai precisar das pessoas, vai precisar das áreas de negócios, e isso, na prática, né? As pessoas não vão parar de fazer o trabalho e para atender isso aí, eles vão usar um percentual do tempo dele, 10%, 20%, para que a gente, gestores de segurança, possa implementar esses controles aí. Então, mas é muito importante que seja feita uma priorização desses controles e um plano de ação. E um plano de ação pé no chão, pessoal. Né? Considerando as características da organização, vocês que trabalham nas organizações, ou vocês que são os executivos aí, vocês sabem as características da organização e se ela pode implementar isso em 6 meses ou em um ano, essas coisas todas aí. Tá? Outra questão importante, nós falamos dos fornecedores, mas nós precisamos saber qual é o nível de maturidade desses fornecedores em segurança da informação. Eles precisam
né, ter isso claro, nós precisamos ter evidência disso. E uma outra questão é qual é o nível de dependência que nós temos desse fornecedor. Se esse serviço, ou se essa prestação de serviço que o fornecedor está nos dando, se é uma questão difícil de ser substituída. Se esse fornecedor parar, se esse fornecedor sair do Brasil, como é que nós ficamos? Qual é o grau de dependência que nós temos com esse fornecedor? Então nós precisamos saber esse grau de dependência para ter um plano B, para ter um segundo fornecedor, ou até mesmo já ter dois fornecedores para um determinado serviço, para que se caso aconteça um problema com um, eu tenho outro que assume e as coisas continuam aí. E o outro é saber o grau de maturidade desse fornecedor, né? No mínimo ele tem que ser igual ao grau de maturidade da nossa organização, mas às vezes o fato da gente não está tão bem, né? Então nós vamos exigir que os fornecedores tenham um grau de maturidade, de segurança da informação melhor ainda, tá? Uma outra questão que deve ser fornecida ao Conselho de Administração é qual é o risco de disponibilidade do ambiente de informação, né? E qual é essa dependência? Se por acaso o ambiente de informação hoje parar, né? Quanto tempo seria necessário para ver essa recuperação e quanto tempo o negócio aguenta aí, né? Aguenta sem chegar num caos, né? Então precisam ter planos de continuidade, mas essa questão precisa estar clara, mas esse tempo aí não é o pessoal técnico que vai identificar, não é o pessoal de tecnologia, não é o pessoal de gestão de segurança. Isso é a área de negócio, né? Coordenada sobre a área de segurança, né, fazendo planos de continuidade aí, ela precisa identificar qual é o tempo de indisponibilidade que a organização aguenta. É muito interessante que esse conceito, né, às vezes não está, as áreas de negócio não têm essa sensibilidade para ver esse conceito. E é muito importante que o gestor de segurança transmita isso para as áreas e consiga ter essa internalização desse conceito aí. É lógico que isso tem que ser respaldado, né, por um item que a gente também, no outro programa, a gente vai entrar muito mais em detalhe, que é a questão da políticas e normas de segurança, porque nas políticas e normas de segurança nós definimos as responsabilidades, tá? Então, as responsabilidades de quem é que vai fazer esse plano e a responsabilidade das áreas de negócios responderem isso aí. E minha experiência, pessoal, eu passei uma situação que um determinado cliente estava fazendo esse trabalho para ver essa questão de disponibilidade e, por exemplo, a área financeira tinha assumido o custo de que todo o pagamento que ela faria com um dia de antecedência. Então, se o vencimento era dia 9, dia 8, esse pagamento era feito pela área financeira aí, né? Então, mesmo com a discussão que podia ficar um pouco mais com dinheiro, aplicar essa coisa toda aí, a área financeira ela já é o security by design. Ela no desenho do negócio dela, ela já fez isso. Então, ela ganhou, né, que ela aguentaria se o ambiente de informação tivesse por fora indisponível um dia, tá certo? Ela não teria impacto. Tá? Então, isso a gente tem que mostrar como está essa maturidade dessa questão da continuidade aí. Tá? Outra questão importante de se passar para o Conselho de Administração é em relação aos ataques cibernéticos. Né? Quer dizer, qual é a quantidade que a gente tem tido de ataques cibernéticos e quais daqueles tiveram, infelizmente, sucesso na nossa empresa, quer dizer, invadiram. Né? E qual desses da invasão que conseguiram invadir, qual foi o impacto que isso aconteceu? Porque você pode ter uma invasão e não ter tido um impacto. Mas se você teve uma invasão, você tem uma vulnerabilidade. Você vai ter que consertar, você vai ter que fechar essa vulnerabilidade aí. Tá? E infelizmente vão ter outras situações que houve a invasão e depois houve um grande impacto aí. Tá? Lembrando, pessoal, que a gente vê nas estatísticas, né, quem acompanha isso, na grande maioria das vezes a questão dessas invasões, desses atos criminosos, normalmente não são atos criminosos de alta complexidade técnica, quer dizer, você tem uma criptografia e ele vai lá e quebra essa criptografia, né, como se você estivesse num campo de batalha e ele conseguisse furar ali. Normalmente são falhas, às vezes conhecidas, que a empresa não fez e ele vai lá, aproveita essa vulnerabilidade, né? Às vezes é uma engenharia social onde se consegue colocar um software criminoso, né, no ambiente do cliente, porque esse
mandou um e-mail falso e o funcionário deu o clique que não deveria dar. Então, às vezes, na maioria das vezes, são situações aí. Bem, mas a gente tem que dizer, olha, nós tivemos tantos ataques, desses ataques, esses aqui tiveram sucesso, quer dizer, enfim, sucesso para o criminoso, né? Vai dizer insucesso para nós, né? E qual foi o impacto que isso deu. Isso é uma informação muito importante para o Conselho de Administração, tá? Uma outra questão que está um pouco ligada, quer dizer, está ligada à questão da segurança, mas é muito mais com relação a recursos humanos, é o seguinte, tá? Como é que está o nível de rotatividade de pessoas na organização? Tá? Se você olha uma alta rotatividade, né? Quer dizer, dependendo, comparando com o mercado, comparando com aquele tipo de negócio, uma alta rotatividade nesse controle, isso é um grande risco. Tá? Então, isso sendo um risco, a gente tem que levantar, né, acender aí o sinal amarelo para que isso seja visto. Né? Isso também é importante para o conselho para dizer, puxa, por alguma razão está havendo alta rotatividade. E aí, às vezes, o clima organizacional não é legal, isso é um risco também que deve ser apresentado. Tá? Uma outra questão é qual é o nível de atualização dos nossos recursos técnicos. Infelizmente, muitas organizações não atualizam seus parques, né? E às vezes isso é uma questão de, muitas vezes não tem essa responsabilização, quer dizer, você deixa a raposa tomando conta do galinheiro, né? E às vezes alguns gestores técnicos, por terem que atender a meta aí, deixam questões de atualização técnica que vai ter um grande custo, normalmente um custo mais alto, deixa para o próximo ano e fica para o próximo ano e fica para o próximo ano. E tem empresas que chegam a ficar numa situação crítica, tá? Quer dizer, agora o investimento que vai ter que ser feito é muito grande. E às vezes tem uma situação que mesmo você tendo dinheiro para fazer essa atualização técnica, você não consegue fazer ela de imediato. Né? Porque tem que ter algumas transformações, você está dependendo de programas antigos, de máquinas antigas, então isso é complexo. Qual é o nosso nível de atualização e de atualidade técnica? Tá? E uma outra questão aí é como está a nossa conformidade com as diversas legislações. Né? A mais famosa, mais recentemente, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas isso é uma das legislações. Né? Então, a empresa está subordinada a várias legislações, se for aqui no Brasil, se ela prestar serviço para a Europa, vai para a Europa. Então, todos esses aspectos são muito importantes. Então, como está a conformidade com a legislação? Esses são os principais pontos que o Conselho de Administração deve conhecer. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, e nós vamos estar aqui sempre tratando desses assuntos. Até a próxima.